De Bate-Bola 4 Linhas segue o caminho da estrela solitária que conduz o nosso programa a falar do Botafogo de Futebol e Regatas, o alvinegro carioca, que passou por uma semana complicada depois de perder para o Vasco no domingo por 2-0 e acabou demitindo o Joel Santana para depois chegar Caio Júnior. Antes de mais nada, Diniz, a demissão do Joel Santana foi justa? Olha, o Vinícius, tendo em vista os resultados, né, e o futebol apresentado pelo Botafogo, sim, foi justa sim. Você acha que esse futebol apresentado em 2011 ou um pouquinho do de 2010 também? Principalmente o de 2011. O de 2010, também o de 2010, eu acho que o time era melhor e não justificava apresentar o futebol ruim que apresentava, né? Eu acho que os principais problemas de 2010 foram as retrancas contra Avaí e Ceará. Ceará de férias praticamente, jogando pro Galo. E o Avaí também, né? O Avaí lutando contra o rebaixamento. É um jogo que daria pro Botafogo ganhar tecnicamente, porque tinha um elenco bem superior. Até o Pedro Marques, nosso amigo que hoje não pôde gravar, ele dizia muito isso, que eram jogos que o Botafogo com uma grande gama de opções, um grande leque de opções no ataque, que não jogava sempre com 3 zagueiros para não perder. Exatamente, eu acho que acabou, por mais que o Joel tenha pegado um Botafogo que estava desmotivado, destroçado por conta dos 6-0 contra o Vasco, ele não poderia ser pago sempre com gratidão. É verdade. Não poderia ficar no cargo com gratidão. Agora, vamos fazer uma polêmica. A primeira polêmica do Botafogo. Vamos lá. Além do Joel, quem é que podia sair junto com a Barca? Ih, rapaz, tem muita gente que podia sair com a Barca. Bota uma listinha aí, rapidinho. Bom, vamos lá. Antônio Carlos, até o Alessandro, Fael, o lateral esquerdo, Márcio Azevedo. É um negócio. Uma listinha boa aí, hein? Com isso, então quer dizer que vai ter que ser muito mágico o nosso Harry Potter, porque no lugar de Joel Santana entrou Caio Júnior, o vulgo Harry Potter. Porque se você olhar a figura de Caio Júnior, ele realmente é muito parecido com o Harry Potter, não só do livro da capa do livro, como também do Harry Potter que aparece no cinema. E olha, ele às vezes dá uma de Harry Potter mesmo, né? Taticamente? Taticamente falando. Mas esse Harry Potter, taticamente, ele vai pra frente ou vai pra trás? Vai pra frente. É um técnico que escala o time pro ataque. Já alguma coisa pro Botafogo, né? Lógico. O Caio Júnior sempre foi um treinador ofensivo, era um bom atacante. Sim. Era um bom atacante. Ele e o Cuca, a gente estava até lembrando, né, aqui em off. Cuca que agora está treinando o Cruzeiro, que treinou durante algum tempo o Botafogo também. Os dois atacantes bons e treinadores competentes, né? Muito embora a gente esteja falando aqui que o Caio é uma espécie de Harry Potter, taticamente falando, mas ele é um bom treinador. Ele fez um ótimo trabalho no Paraná, né, em 2006. Isso. E classificou o Palmeiras para a Libertadores de 2008. E no Flamengo ele também, você pode criticar, o torcedor do Flamengo pode criticar, mas o Flamengo chegou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. De fato não é uma colocação, não foi para a Libertadores, mas não é uma colocação tão desagradável assim. No Flamengo ele também teve que conviver com a saída de jogadores importantes, como o Marcinho. No caso do Botafogo, você acha que ele também não vai ter o jogador importante, o jogador que o Botafogo está confiando tanto, que é o Michael Suel? Mas aí já é um caso diferente, né? O Michael Suel contundido, já está voltando aí, em maio, né? Maio volta lá para a 4ª, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, até conseguir uma forma física. Talvez ele só se recupere mesmo, se conseguir, talvez lá no final do ano, né?
Exatamente. Mas eu acho que o Caio Júnior vai ter que pedir contratação aí, hein? Porque só ele não pode fazer as mágicas dele sozinho, não, né? Não. Se Harry Potter aí vai ter complicado. Vai ter que dar uma de Harry Potter mesmo no time do Botafogo. A princípio... Aliás, para esse jogo, então, o Harry Potter vai ter que funcionar geral, né? Para vencer o Boa Vista. Contra o Boa Vista, o Botafogo terá vários desfalques. Acho que praticamente um time inteiro. São 10 desfalques. Jefferson servindo a seleção brasileira. Só aí já vale por um time inteiro, né? Até porque muita gente já falou muitas vezes que o Jefferson era sempre o melhor goleiro do Rio e também o melhor do Botafogo em campo em várias partidas. O próprio Pedro Marques falando, né? Exatamente. Louco Abreu e Arévalo estarão servindo a seleção do Uruguai. Rodrigo Mancha, Everton e Herrera suspensos por terceiro cartão. Rodrigo Mancha não é desfalque para ninguém, né? Você não acha que ele não estava bem, não? Eu achei que até ele estava compondo razoavelmente o meio de campo do Botafogo. Olha, eu acho que compondo razoavelmente quem estava era o Arévalo. O Arévalo vai fazer um pouquinho mais de falta do que o Rodrigo Mancha. Bom, o Everton não vai jogar também. O Everton, sim, vai fazer muita falta. E o Herrera também, né? O Herrera estava numa fase muito ruim, mas... Ele está numa fase horrorosa. Uma fase medonha, nem parece um jogador... Tá voltando até aquele apelido que ele tinha. Quase gol. Quase gol. Tá quase gol. Tá quase gol. Teu castelhano tá bom, hein? Além deles suspensos, tem o Lucas, o Alex e o Araruama que estão lesionados. O Lucas que vinha compondo bem a lateral direita, né? Você acha que melhor que Alessandro? Qualquer coisa é melhor que Alessandro, né? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa é melhor que Alessandro e que Fael, né? A princípio, o time titular será, para o jogo contra o Boa Vista, será Renan, Alessandro, Antônio Carlos, Márcio Rosário e Márcio Azevedo. Bom, 2 componentes da barca, né? Os 2 laterais. Não se assuste muito, em torcedor do Botafogo, com a bomba. Fael, os 3 componentes da barca. Fael, esse aí vai ser o mais... Agora não vai ter a rima mais, né? Porque não é o Joel que tem que tirar o Fael. Fael, Marcelo Matos, menos mal, né? Somália e Fabrício. Fabrício tá um jogador chegando. Lógico, desconhecido, vai ser um pouco mais complicado. No ataque, Caio, que não é o Júnior. Caio Talismã e o William. Se o William também desconhecido, revelação do Botafogo, né? Exatamente. E o que esperar, hein, desse time? Esperar... Eu não sei o que eu espero, sabia? Sinceramente, eu não sei. Segundo o Caio Júnior, o Botafogo, por enquanto, vai treinar, vai jogar, vai se adaptar na base da conversa, muito mais do que tática. É lógico, porque o Caio Júnior chegou agora, né? É uma boa iniciativa. Para esse jogo, sim, né? E talvez até para o jogo do Flamengo, que é o jogo do outro final de semana. É o outro clássico. Você acha... Agora, pro jogo do outro final de semana, depois do jogo do Flamengo, aí já tem que ter algum dedo do Caio Júnior já. Você acha que taticamente... O jogo do Paraná já tem que ter algum dedo do Caio Júnior. Você acha que taticamente está depois da terceira, quarta partida como treinador do Botafogo? Aí... Porque demora mesmo, né? Demora. Então quer dizer que a maldição do Joel vai ficar um time defensivo ainda por um bom tempo? Maldição do Joel não vai ficar não, porque o Caio, ele, mal ou bem, ele vai botar o time um pouco mais pra frente, mas, por exemplo, o time vai se acertando na base da conversa e depois ele vai botando os pingos nos is, né? É verdade. Como a gente gosta de dizer, no caso verdade. dele. Por exemplo, se ele tiver alguém de atacante no banco, ele vai botar no lugar de um desses volantes. Se o jogo tiver duro. Uma pergunta bem arriscada para você. Opa! Jefferson e Louco Abreu. Qual dos dois faz mais falta ao Botafogo hoje? Olha, rapaz, o Louco Abreu não está numa fase tão brilhante como ele estava no ano passado, né? É verdade. E assim, o Botafogo tem arriscado até os cruzamentos para a área, mas não tem sido tão eficiente, né? Mas
os dois fazem muita falta. Eu acho que principalmente o O Jefferson, Jefferson faz um pouquinho mais. porque o Louco Abreu, ele é aquele jogador que vem, é um tipo de líder que ele se impõe, ele tenta se impor, mas ele se impõe de um jeito um pouco mais arriscado, sabe? Aquele que vai pra cima, é catimbeiro. Eu acho que o Jefferson é aquele líder natural, que se impõe assim, fala assim, ó, tá comigo, tá comigo. Ele fala pouco até em campo, né? Agora, só para encerrar o giro do Botafogo, uma polêmica para eu mandar para você. Mais uma. Hoje tá bom, né? Tá bom. O giro do dia 25 de março de 2011 tá complicado. Vamos lá. Botafogo desfigurado, Boa Vista em alta. O favorito pro jogo é o Boa Vista? Olha, rapaz, essa história de favoritismo em futebol tem sempre uma coisa meio complicada, né? Porque, assim, Fluminense e América do México, por exemplo, né, que a gente já discutiu aqui. Quem era o favorito? O América do México, teoricamente, né? Que tem uma fase um pouquinho melhor, né? Vasco e Botafogo não tinha favorito. E o Vasco foi lá e ganhou. O Fluminense foi lá e ganhou. Então, essa história de favoritismo é sempre muito complicada. Assim, teoricamente, se tivesse contando com todos os titulares, com todo mundo, o Botafogo seria o favorito para esse jogo. Mas o time do Boa Vista está muito bem encaixadinho, né? O Boa Vista ganhou do Fluminense, ganhou do Vasco, fez 2 jogos dificílimos contra o Flamengo. Perdeu ambos, mas ganhou de 1-0 o Flamengo, né? E ganhou de 3-2 o outro. Então, acho que, não sei, acho que teoricamente o Boa Vista é o favorito, porque o Botafogo tem vários desfalques e não vem numa fase muito boa. Mas vem de troca de treinador, né? Isso motiva. Isso motiva bastante. Também acho que pode ser um diferencial, principalmente porque, como você afirmou, o Caio Júnior vai querer botar o time pra frente. Vai. Ainda mais que no papel, entre aspas, assim, na tradição, o Botafogo é e sempre será o favorito com relação ao Boa Vista, que ainda é um time mais jovem, um time que não tem tanta história no futebol carioca. Não é? Com certeza. Recado final do Botafogo de Fernando Diniz. Bom, com o Caio Júnior, tá na hora do time do Botafogo começar a jogar pra frente, né? Pelo amor de Deus. É verdade, toda a sorte do mundo para Caio Júnior. Mas no meu recado final, agora que o Harry Potter chegou, que pelo menos ele consiga fazer um feitiço bom o suficiente para escapar dessa maldição do estadual, que pegou o PC Guzmão no Vasco, pegou o Muricy Ramalho no Fluminense e nessa semana pegou o Joel Santana no Botafogo. Vem cá, amigo internauta, Fernando Diniz, será que essa maldição tem antídoto? Tem um antídoto suficiente para pegar essa maldição do estadual que está demitindo tanta gente? Ih, rapaz, não sei. Eu não sei. Eu só acho que ainda não pegou o Vanderlei Luxemburgo no Flamengo, porque os resultados estão sendo bons, né? Porque ainda há tempo de pegar o Vanderlei. É verdade, porque o pessoal às vezes não leva muito a sério o estadual, fala que é uma pré-temporada de luxo. Mas não é não. Mas dos 20 treinadores da primeira divisão, 13 já foram demitidos, né? Exatamente. Em 15 rodadas. Não, 15 foram demitidos em 13 rodadas. Exatamente. O pessoal tá levando mais a sério o estadual, hein? É lógico. Acesse o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/blog 4linhas, www.youtube.com/blog 4linhas. A comunicação está no ar.